A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Promessa de Provisão. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos comentando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje chegamos na lição de número 11, a promessa de provisão. Nosso texto áureo, ele se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo de número 31. Então vamos iniciar a nossa lição de número 11. A promessa de provisão. Então, nesta lição, nós vamos estudar a provisão que vem de Deus. E a Bíblia não fala, né, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. E nesta lição é o que nós vamos ver, que Deus, ele cria o ser humano. Então, vamos falar desse ponto, né, sempre na introdução. Traz essa contextualização, né, do que veio a surgir essa necessidade de provisão, porque se você perceber ao longo deste trimestre, toda a promessa que Deus vai fazer justamente tem uma contextualização antes para mostrar justamente que essa necessidade advém por causa do pecado do homem. Então, nesta lição não é diferente. Então, quando nós vamos estudar a promessa de provisão, por que esta promessa de provisão? Porque Deus prometeu. E por que Deus prometeu? Por quê? Porque Deus estabeleceu o ser humano numa condição favorável. Isso nós entendemos e compreendemos, porque Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, conforme fala a Bíblia Sagrada. Então, dentro deste contexto, nós vemos que o homem tinha as suas necessidades, no caso, né, praticamente supridas. Antes do homem pecar, ele praticamente não tinha necessidade como se tem hoje. Por quê? Porque não havia, meu irmão, o cansaço, não havia a fadiga, não havia o estresse, não havia os percalços da produção agrícola, que no início foi justamente na agricultura que nasce tudo. Por quê? Porque a terra ela não só produziu agora fruto, mas também produziu ervas daninhas, vamos falar assim. Então o homem ele foi estabelecido no Jardim do Éden e não teria falta de nada. Justamente o que eles precisavam fazer era somente ouvir a voz de Deus e não comer da árvore da ciência do bem e do mal, que era justamente um meio de prova para a sua fidelidade no uso do livre-arbítrio que Deus concedeu ao homem, vamos falar assim, a Adão. Então foi no Éden que todas as necessidades emocionais do homem eram perfeitas, eram plenas e satisfeita, porque Deus criou o homem, a mulher, e colocou em um estado de perfeição. Tudo já estava provido, mas o homem peca e perde essa oportunidade. E o que acontece é justamente onde entra a necessidade da provisão, ou seja, Deus agora tinha que ter Deus tinha que auxiliar o homem na condução disso, porque até Noé sair da arca, ou seja, de Deus criou o homem até o tempo de Noé, o homem era praticamente vegetariano. A ordem de se alimentar de animais foi justamente de Noé para frente. Mas antes disso, o homem alimentava-se das árvores, de vegetais, ou seja, era vegetariano, praticamente 100% vegetariano. Mas o pecado veio e trouxe consequências. E uma dessas consequências foi justamente que a provisão que vem de Deus, agora ela é uma promessa. Por quê? Porque Deus prometeu, e isso que nós vamos ver na Bíblia. Então, o primeiro ponto da lição que eu vou falar é justamente sobre a provisão das necessidades básicas. Vai falar que não fiqueis ansiosos. Jesus,
quando está no monte, né, ali, por isso justamente esse texto de Mateus 6, ele está inserido no sermão, que é conhecido como Sermão do Monte, vai falar justamente sobre esmola, vai falar sobre oração, vai falar sobre jejum, de tantos outros temas. Mas neste mesmo sermão, que é conhecido Sermão do Monte, Jesus ele ensina a seus discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa, a não viverem de maneira preocupada com as necessidades básicas da vida. E o autor bíblico, né, escrevendo ali inspirado pelo Espírito Santo, porque ele foi uma testemunha ocular de que ouviu ali, né, principalmente Mateus, que a grande parte do Sermão do Monte ela está em Mateus, né, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai mostrar de maneira bem concisa ali as palavras de que Cristo falou. Que Deus ele provê para todos os animais e ele provê também para os vegetais. Ele cuida das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Então, se Deus ele supre a necessidade dos animais, dos vegetais, como que ele não supriria a necessidade dos seres humanos? Então, aqui o autor bíblico está nos mostrando justamente, que está em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir. Então, no seu cuidado para com os seus servos, Jesus promete suprir plenamente todas as necessidades básicas de alimentação, de saúde, vestimenta e outras da mesma categoria. Então, a recomendação bíblica é para não ficarmos ansiosos pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, pelo que havemos de vestir, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Por isso Jesus fala: olha para as aves, olha para os lírios do campo. Quem está trabalhando? Quem está fazendo alguma coisa? Ninguém. Mas o Senhor Deus, ele supre a necessidade daquelas aves. O Senhor é que veste os lírios do campo, que Salomão em toda a sua glória não se vestiu igual a eles. Eles hoje nascem e amanhã morrem. Imagina vocês. Imagina nós, né? Vamos falar assim. Então, o segundo subponto, o autor vai falar sobre provisão do alimento diário. Aqui ele vai dar prosseguimento justamente do que nós estávamos falando. Ele fala, não fiqueis ansiosos. E agora ele vai falar da provisão do alimento diário, né, justamente da provisão depois da vestimenta. A provisão do alimento diário, o autor vai mostrar aqui que os alimentos eles são permanentemente necessários à saúde do corpo. O ser humano ele necessita alimentar-se diariamente. Então, o ser humano ele consegue até ficar sem comida, consegue, mas quantos dias? Pela ciência, até 3 dias ele consegue ficar sem alimentar-se, não causar prejuízos para a sua saúde, nem causar a morte, né? Entretanto, dentro desse período ele tem que beber água, que ele necessita de água diariamente. Então, o ser humano ele consegue até ficar sem comer ininterruptamente, né, ali alguns dias, na verdade 40 dias, né, ele consegue ficar sem comer, agora sem comer e sem beber 3 dias apenas. Agora, se ele ficar na base da água, ele consegue ficar até 40 dias. Por que nós falamos 40 dias? E a ciência que fala isso, e porque a Bíblia também nos fala isso, né, que Jesus ele jejuou durante 40 dias. 40 dias e possivelmente jejum de comida, mas não de água. Mas se for um jejum total de água e comida, apenas 3 dias o ser humano ele consegue suportar esse jejum, vamos falar assim. Então, voltando para o que nós estávamos falando aqui, né, a provisão do alimento diário, nosso corpo ele necessita de alimento, ele necessita da comida. Por quê? Porque agora nós temos necessidades. E tudo isso advém de forma mais voraz, vamos falar assim, de forma mais efetiva na nossa vida através do pecado. O pecado ele deforma aquilo que Deus criou. Então, o ser humano que foi criado certamente para viver uma vida eterna aqui na Terra, agora ele foi estabelecido que ele morreria, não só espiritualmente, como todos nascem já mortos espiritualmente, né, até ter o encontro com Cristo, que nasce para a vida, mas teríamos também passar pela morte física. E para que a morte física ela não venha a nós de forma antecipada, vamos falar assim, na nossa concepção, porque a fome mata.
E nós vemos isso, né, nos documentários, nas reportagens, quantas pessoas em situações precárias de vida morrem porque não têm o que comer, o alimento diário. Mas, meu irmão, o que nós temos que ver aqui é aqueles que servem ao Senhor. A Bíblia nos fala que não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, não andeis cuidadoso pelo que vocês vão comer, pelos que vocês vão beber, porque o Senhor, Ele está, meu irmão, para cuidar de cada um de nós. Por isso o salmista fala: já fui já fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão. O que que ele estava falando? Que Deus é o Deus que supre as necessidades. Deus é quem cuida, Deus é quem faz, Deus, meu irmão, é quem manda. Então, que nós possamos entender e compreender que o poder de Deus, ele vai além daquilo que nós imaginamos. Muitas vezes não podemos ter nada, mas Deus vai usar alguém para suprir as necessidades básicas que nós venhamos a passar. Por quê? Porque Ele é fiel. Se o homem anda em comunhão com Deus, em justiça de Deus, em retidão, a Bíblia fala que nunca vai se ver um justo mendigar um pão. Por quê? Porque a igreja, meu irmão, como é instrumento de Deus na terra, também está ali para suprir a necessidade. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, esse ponto fala justamente sobre a provisão do alimento. O próximo ponto vai falar sobre provisão da vestimenta. Nesse ponto aqui é a continuação, né, do versículo, né, que nós não devemos ir ansiosos pelo que havemos de comer, nem pelo que havemos de vestir. Né? Então a gente vai ver aqui que Jesus falando que não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta, é sim. E para mostrar o cuidado de Deus com os seus filhos, no que tange a alimentação e a vestimenta, Jesus fala, está, né, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, que vai falar justamente sobre os lírios do campo. Olha como eles se vestem. Olha como ele se veste. Olha para os lírios do campo. Olha como ele cresce. Eles não trabalham, eles nem fiam, e Jesus fala. E eu vos digo que nem Salomão, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, olha, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã ela está sendo lançada no forno. Imagina se ele não vai vestir muito mais a vocês, homens de pequena fé. E isso é um fato tão tremendo, meu irmão, que eu agora me lembro quando Deus tira o povo do Egito, o povo caminha sobre o Egito, ali, sobre o deserto, né, durante o período ali de 40 anos, e a Bíblia fala que as suas vestimentas não ficaram velhas, nem os seus calçados se estragaram, ou seja, porque Deus, meu irmão, até na vestimenta ele tem cuidado de cada um de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós. Hoje em dia as roupas, né, as vestimentas, elas são feitas justamente para se acabarem rapidamente, não é? As vestimentas são fracas, as malhas são fracas, e muitas vezes você vê pessoas que têm roupa de anos. Eu posso falar por mim. Eu tenho camisas que uso que tem mais de 10 anos. Aí eu fico olhando como que. E na camisa que ficou velha, que não dê para usar para sair, não. Não, dá para sair de casa. Talvez que não dê para sair para um evento, né? Uma festa, alguma coisa assim, mas dá para ir para uma escola dominical, que é um culto mais ali reservado. Dá para ir para um mercado, dá para ir para uma loja. Então dá, por quê? Porque se a gente olhar direitinho, até nisso, Deus ele cuida de cada um de nós. Então Deus mesmo, ele tem um cuidado por cada um de nós, porque ele é o Deus que dá provisão, ele supre não apenas a necessidade do alimento diário, mas também da vestimenta. E muitas vezes não é dando vestimenta nova, não, é preservando a que você tem para que ela dure e permaneça ali durante anos, para que você não venha ter necessidade daquele utensílio que você usa. Então, esse é o ponto aqui que fala da provisão da vestimenta. O segundo ponto, o autor vai falar sobre a provisão, né, das necessidades emocionais, e somos seres integrais. Neste ponto aqui, o autor vai trazer justamente que o ser humano ele tem uma necessidade. E essa provisão do ser humano, que nós falamos anteriormente, falamos da provisão justamente que tem reflexo diretamente no seu corpo. O alimento, a água para manter-se
com saúde, com corpo saudável, e a vestimenta para vestirmos, né, para andarmos de maneira digna, vamos falar assim. Mas essa é uma necessidade do corpo. Mas o autor vem falar que nós somos seres integrais, porque a Bíblia fala sobre isso. E o que é ser integral? É que o nosso ser, ele é composto de uma parte física, que é o corpo, e de uma parte imaterial, que é justamente a alma e o espírito. E dentro deste contexto, a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, ele deve ser conservado, né? Irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Isso é justamente o que nós chamamos de mordomia, né? O cuidado que nós devemos ter com a alma, de guardá-la irrepreensível, de guardá-la íntegra e em santidade, né? Então, isso que o autor está falando aqui é que Deus, ele supre não apenas as necessidades, como ele fala no primeiro ponto, básica, mas também das necessidades emocionais. E quando fala de emoção, está tratando justamente da alma, que é a sede, que é justamente ali que saem os sentimentos, os desejos e as vontades do ser humano. O homem sem Deus, ele tem alma. Ele não tem o Espírito Santo, mas ele tem o Espírito dele. Mas o crente, quando ele se converte a Cristo, além dele ter uma alma, dele ter um espírito humano, ele tem o Espírito de Deus. E o homem pecador, ele não tem o Espírito de Deus, então ele anda pelos anseios, pelo desejo da sua alma. E a sua alma vai tender sempre o quê? Sempre aquilo que venha desagradar o Senhor, porque a sua natureza é caída. Mas o crente fiel a Cristo, não. Ele anda em comunhão com Deus e buscando fazer a vontade de Deus, porque a sua alma agora está sujeita à vontade de Deus. O segundo ponto, o autor vai falar sobre a ansiedade no mundo. Neste ponto aqui, ele vai tratar da ansiedade. E nós falamos um pouco sobre isso, né, no ponto anterior, que Jesus fala, né, que nós não devemos andar ansiosos. E ansiedade, meu irmão, é justamente um transtorno. O transtorno de ansiedade é justamente uma doença moderna, vamos falar assim, né? Porque nunca se viu pessoas tão ansiosas como no nosso tempo. E isso muitas vezes acontece devido ao fato da globalização, né, da tecnologia, do avanço tecnológico que faz com que as coisas aconteçam de forma rápida. Então as pessoas hoje elas são muito imediatistas. Por quê? Porque as coisas hoje acontecem quase que ao vivo, vamos falar assim, quase de forma simultânea, acontece de forma rápida, faz aqui para acontecer aqui, faz hoje para ter o resultado amanhã. Então isso gera consequências emocionais na vida do ser humano, e dentre essas consequências está justamente o transtorno de ansiedade. Por falar em transtorno de ansiedade, né, existe um país que lidera esse ranking mundial de ansiedade. Os irmãos sabem que país é esse? É o nosso país. O Brasil lidera o ranking, né, mundial de ansiedade. Então, a ansiedade é um problema que veio, né? E Jesus já via isso já no seu tempo, que vocês não devem andar ansiosos, né? E hoje existe o transtorno da ansiedade. As pessoas hoje andam com a mente perturbada, com ansiedade, à base de medicamentos, de remédios, de tratamento. Mas o autor ele não vem apenas falar que existe esse problema de ansiedade, que o Brasil é o país que tem mais transtorno de ansiedade, mas ele vem e vai dar a solução para a ansiedade, que é justamente o terceiro ponto, que vai falar a solução para a ansiedade. E a Bíblia nos fala, né, que Deus tem um nome, e um dos nomes que Deus é retratado, né, dentre as suas características, Jeová Rafá. E Jeová Rafá significa justamente o Senhor que cura. Êxodo 15:26 fala, né, que eu sou o Senhor que te sara. Então, pelo seu poder e vontade, Deus ele cura o homem de qualquer doença. Deus ele cura o homem de qualquer transtorno. Deus ele cura o homem de qualquer síndrome, seja qual for a sua natureza. Nós até já falamos disso nas lições anteriores, que falamos sobre a promessa de cura divina, e aqui nós estamos retomando novamente esse ponto para falar que a ansiedade ela tem uma cura, e a cura está justamente em Deus, porque a Bíblia fala que Jesus ele cura todas as enfermidades. Não há enfermidade que Jesus não venha curar. Pode ser de natureza física, de natureza emocional e de natureza espiritual. Cristo, ele cura, meu irmão, mas para isso eu preciso crer.
Eu preciso crer que Jesus, ele é Deus, que ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Depois é necessário justamente eu ter fé que ele pode fazer milagres segundo a sua santa vontade. Então, Jesus Cristo, meu irmão, ele próprio falou sobre si: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar justamente o ano aceitável do Senhor. Então, a solução para a ansiedade é justamente Cristo, lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Pedro, escrevendo na sua primeira carta, em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 7, fala sobre isto. O terceiro e último ponto da lição vai falar sobre a provisão das necessidades espirituais. Falamos das necessidades, justamente, das necessidades básicas, né, que mais atinge, vamos falar assim, as consequências vêm sobre o nosso corpo, né, que as necessidades básicas. Depois falamos a provisão das necessidades emocionais, que é a cura da alma. E agora nós vamos falar das necessidades espirituais, porque Deus, ele vem em todo o nosso ser, porque nós falamos que o ser humano é um ser integral, ele é composto de corpo. Falamos a provisão de Deus para o corpo, provisão de Deus para a alma e agora a provisão de Deus para o espírito, as necessidades espirituais. Então, Deus mesmo, ele supre todas essas necessidades. E sem sombra de dúvida nenhuma, a maior necessidade espiritual do homem é a salvação. É a necessidade de salvação, como o autor colocou aqui. O homem, ele tem uma necessidade de salvação. Por quê? Porque ele por si só ele não consegue obter a vida eterna. O pecado, ele passa para o homem, ou seja, todo homem hoje nasce pecador. Eu sou condenado pelo pecado de Adão? Não, eu sou condenado pelo meu próprio pecado se eu não reconhecer Cristo. O que o Adão fez foi justamente transmitir a pecaminosidade, a natureza pecaminosa para todo o homem, porque todos descendem de Adão. Mas não é o pecado original que me faz ser condenado. O que me faz ser condenado se eu não confessar a Cristo são os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Então nós somos condenados, se nós não estivermos em Cristo, é justamente pelos pecados que eu pratico. Será que ninguém que está ouvindo praticou algum pecado? Por isso, quando levaram aquela mulher adúltera para testar a Jesus, Jesus olha, aquele que estiver sem pecado, que jogue a primeira pedra. Ou seja, Jesus estava falando, vocês todos são pecadores. Todos nascem pecadores, porque é isso que a Bíblia diz, que todos pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E essa necessidade de salvação, ela é alcançada pelo homem não pelo seu mérito, porque o homem ele não tem nem a capacidade de ir até Deus, porque Deus é quem vai buscar o homem. Aconteceu com Adão. Adão, quando pecou e Eva pecou, a primeira coisa que eles fizeram foram fugir da presença de Deus, porque ele sabia que toda tarde Deus descia para conversar com eles. E naquele dia, quando Deus desce, naquele final de tarde, acontece algo inusitado. Por quê? Porque o homem e a mulher já não estavam mais num local marcado, vamos falar assim, para conversar, para dialogar com Deus, porque eles se esconderam. É isso que o pecado faz. Afasta o homem de Deus, mas Deus, ele vai buscar o homem e ele diz: Adão, onde estás? Ele diz para o homem: onde você está? Deus vai em busca. Então a necessidade da salvação é Deus quem concede essa salvação ao homem. Então o homem ele tem essa necessidade porque ele não alcança pelos seus méritos, mas única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. E isso não vem de nós, porque se viesse de nós, nós teríamos com que nos gloriarmos, mas vem de Deus. E se vem de Deus, é justamente para que ninguém venha se gloriar. O segundo ponto vai falar sobre a necessidade da presença e direção de Deus. Neste ponto aqui, vai falar justamente sobre essa necessidade que agora o homem salvo, ele necessita da salvação. Aceitou a Cristo, se confessou, Deus perdoa seus pecados, ele é inserido no corpo de Cristo e agora ele está salvo. E ele, uma vez salvo, agora dentro da presença de Deus, no corpo de Cristo, vamos falar assim, ele agora precisa cultivar sua vida diariamente, buscando justamente a presença de Deus. Então, o que nós viemos a entender com esse ponto aqui é justamente essa necessidade que nós temos de Deus. Deus nos busca
confessamos nossos pecados, aceitamos a Deus e agora fazemos parte do corpo de Cristo. Automaticamente, ao confessarmos, ao nos arrependermos, ao nos convertermos a Deus, o Espírito Santo agora passa a fazer morada em nosso ser. E o Espírito Santo fazendo morada em nosso ser é justamente para nos dar a direção de Deus, porque estamos sempre agora com Deus. Jesus que falou sobre isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Jesus está conosco? Pelo seu Espírito, que Deus enviou. Que ele fala, é necessário que eu vá, porque se assim eu não for, o Consolador não vai vir, mas eu irei, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Consolador para estar com vocês e ensinar aquilo que vocês devem falar quando forem perseguidos e colocados diante de autoridades. Então, o Espírito Santo de Deus, através do crente fiel e o crente sabendo da presença dele em sua vida, ele sabe que ele necessita sempre da presença e da direção de Deus. Pecou, confesse o seu pecado, que Deus vai permanecer em você. Assim como Davi fez. Davi, quando peca, o que ele fala? Senhor, não retire de mim o teu espírito. Então ele estava entendendo de que ele tinha algo precioso na sua vida. E essa necessidade que nós temos é justamente para nos mantermos firmes na fé e alcançarmos a salvação, porque a salvação ela é um mérito de Deus, é ortogada por Deus, Deus quem vai buscar o homem, Deus que resgata o homem responde afirmativamente, ele é colocado no rebanho de Deus e agora Deus não abandona para ele ficar ao léu e seguir sua vida de qualquer forma não, mas passa a fazer morada nele, passa a habitar no seu ser para que ele venha ser guiado pelo Espírito. Por isso Paulo, quando escreve, ele fala que nós não devemos apenas viver em Espírito, mas que nós também venhamos a andar em Espírito. E encerrando a lição, o autor encerra o último ponto falando sobre necessitados do Espírito Santo. Neste ponto aqui nós vamos perceber que é impossível, crer em Deus sem o Espírito Santo, porque ele é justamente quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo não há poder para evangelizar, sem o Espírito Santo não há poder para fazer missões, sem o Espírito Santo nós perdemos o maravilhoso intercessor diante de nossas fraquezas, porque a Bíblia fala que ele intercede por nós. Quem? O Espírito Santo. Quando eu não tenho nem palavras mais, ele é quem intercede por cada um de nós. Então, ter o Espírito Santo na vida é uma necessidade do crente, é importante, meu irmão, isso. É tão importante que Jesus ensinou que quem dá o Espírito Santo ao homem é Deus. Deus é quem dá. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus fala lá no finalzinho, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, ou seja, eu tenho que pedir. Então, meu irmão, esse ponto aqui, necessidade do Espírito Santo, vai mostrar justamente que o Espírito Santo ele está para nos guiar, nos direcionar e nos mostrar o caminho que devemos seguir, porque sabendo que muitas vezes as nossas escolhas são escolhas erradas. Por quê? Porque muitas vezes a tendência do anseio da alma é seguir os seus desejos, aquilo que vem satisfazer momentaneamente aquele prazer naquela hora, mas o Espírito Santo ele nos guia para algo eterno, para algo futuro, para algo que almejamos, e assim nós iremos alcançar em nome de Jesus, porque Deus prometeu e ele é fiel para cumprir com a sua palavra, que é justamente o tema do trimestre. Então assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 11 e comentamos nessa lição a promessa de provisão. Que Deus abençoe os irmãos, até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.